Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Olha que interessante, irmão. Eu falei dessa passagem ontem. E Deus, pela graça e misericórdia, me fez entender algo novo na mesma palavra. Olha que tremendo, irmão, que Deus me revelou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha que interessante. Em Gênesis capítulo de número 2, versículos de número 15 ao 17, a palavra do Senhor diz que Deus pega Adão e coloca no Éden. E Deus fala para Adão: Adão, você pode comer livremente de toda árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante, irmão. Deus deixou Adão comer de qualquer árvore. Até a árvore da vida Adão poderia comer. Deus disse, menos a do conhecimento. Então percebe que Deus só vai punir ele de comer desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Mas a da árvore da vida ele poderia. Ele poderia comer. Olha o que Deus disse. Você pode comer livremente toda a árvore, de toda. E tinha a árvore da vida lá também, irmão. Porque percebe que depois que Adão escolhe o outro fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, aí no Gênesis 3:22, olha o que Deus vai dizer. Agora o homem se tornou como um de nós. É preciso impedir para que estenda a mão e coma da árvore da vida. Agora entenda, Deus não tinha punido Adão de estender a mão de comer dessa árvore. Adão poderia escolher essa árvore primeiro. Se ele escolhesse essa árvore da vida, não, ele escolheu a árvore que trouxe morte. Então você tem que entender isso aqui, pelo amor de Deus, olha que tremendo. Olha que forte. Deus não puniu Adão de comer a árvore da vida. Ele poderia escolher essa árvore primeiro, ele poderia comer. Deus disse, pode comer livremente toda a árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Adão não poderia comer do conhecimento do bem e do mal, essa ele não poderia, mas a árvore da vida ele poderia. Só que Adão, em vez de escolher a vida, ele escolhe a morte. Aleluia, escuta isso aqui. Escuta isso aqui, olha o que Deus disse. Pode comer livremente toda a árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então ele poderia comer da árvore da vida, ele poderia. Mas Adão, em vez de escolher a vida, ele escolhe a morte. Aleluia. Eita glória, em vez de Adão escolher a vida, ele escolhe a morte. Ele escolheu a morte. Agora deixa eu falar uma coisa pra você, o fruto que Adão escolheu era o fruto que trouxe morte. Em vez de escolher a árvore da vida, ele escolheu o fruto do conhecimento do bem e do mal, que trouxe morte. Esse Deus não deixou. Esse não poderia comer. A árvore da vida ele poderia escolher como primeira opção, mas não, ele escolheu a morte primeiro. Quando você escolhe o pecado, você escolhe a morte. Quando você escolhe Cristo, você escolhe a vida. Adão, em vez de escolher a árvore que trouxe vida, escolheu em primeiro lugar a árvore que trouxe morte. O que você escolhe, vida ou morte? Vida é Cristo, morte é o pecado. O que você escolhe? Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora entenda isso. Deus disse para Adão, você pode comer livremente de toda a árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então percebe, Adão, como primeira opção, ele poderia escolher a árvore da vida, ele poderia. Só que ele escolheu a árvore que trouxe morte. Aí depois que ele comeu a árvore que trouxe morte, Deus disse assim, é preciso impedir para que o homem estenda a mão e coma da árvore da vida. Então percebe, depois que Adão escolheu a árvore que trouxe morte, ele ia estender a mão na árvore que trouxe vida. Só que Deus falou, não, eu não vou deixar você estender a mão nessa árvore da vida. Por quê? Porque já que você escolheu a morte, você vai ter que escolher a consequência daquilo que você escolheu. Eu não vou deixar você escolher, eita glória. Eu não vou deixar você estender a mão na árvore da vida. Você escolheu a morte, agora a consequência vai ser a morte. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é justo. Deus é justo. A consequência dos nossos atos é inevitável. Aquilo que você escolhe, você vai colher. Aquilo que você planta, tu colhe, rapaz. Aleluia. Aí Deus não deixou Adão estender a mão na árvore da vida. Porque se Adão estendesse a mão na árvore da vida, ele ia viver eternamente. Já estava com o pecado. Ia conviver eternamente com o pecado. Então Deus não vai deixar ele estender a mão na árvore da vida. Ele vai expulsar ele por conta desse fruto. Adão, em vez de escolher a árvore da vida, não. Escolheu a árvore que trouxe morte. Só que uma coisa que eu acho tremendo. Olha isso aqui. Olha que tremendo isso. Quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus desce no Éden. Assim que Adão pecou. E Deus fala, homem, onde tu está? Aí a Bíblia diz que Adão se escondeu do Senhor. Adão e Eva se escondeu. Percebe que não é Deus que se afasta de Adão. É Adão que se afasta de Deus. Por quê? Porque o pecado causa divisão entre você e o seu Deus. Percebe que não é Deus que vai se afastar de Adão. Mas é Adão que vai se afastar de Deus. Porque Isaías disse, Isaías 59:2. A iniquidade que vocês cometem causa divisão entre você e o seu Deus. Percebe-se que a iniquidade que nós cometemos causa divisão entre nós e o nosso Deus. Não é Deus que separa de você, é você que separa dele pela prática do teu pecado. Aleluia! Deus nunca se separou de você. Sempre foi você que separou dele. Olha que interessante, irmão, olha que tremendo. Paulo disse, nem a morte, nem principado,
nem a vida, nem anjo, nem a altura, nem o porvir, nem o passado. Nada em toda a criação pode nos separar de Deus. Do amor de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Paulo disse isso em Romanos. Olha o que Paulo disse. Nem a altura, nem profundidade, nem a morte, nem o porvir, nem principado, nem anjo. Nada pode nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Agora entenda isso. Paulo diz que nem principado pode nos separar do amor de Deus. Quem é principado? Os demônios. Nem demônio pode se separar de Deus. Mas o que pode separar de Deus então? A iniquidade que eu cometo. A resposta está em Isaías. Aquilo que o diabo não faz, você pode fazer. O diabo não pode separar de Deus. Mas a iniquidade que você comete pode fazer você separar de Deus. Então aquilo que o diabo não pode fazer, você faz. Já parou para pensar? O diabo não pode se separar de Deus. Mas a iniquidade que você comete causa divisão entre você e o seu Deus. Então para de culpar o diabo por aquilo que você causou. Nem tudo é diabo, tem coisa que é você que causou. Eita Jesus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, a palavra do Senhor diz que Deus vai até Adão. E Deus diz, onde tu está? Aí Adão vai responder assim, Senhor, eu estava nu e tive medo. Por isso me escondi. Por quê? Porque Adão estava envergonhado, porque o pecado envergonha, o pecado deixou Adão nu. Agora uma coisa que eu acho interessante. Percebe que Deus fala para ele, quem disse que você estava nu? Aí Adão vai falar assim, a mulher que tu me deste. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante, Deus falou, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Aí Adão vai falar, a mulher que tu me deste. Olha que tremendo, irmão. Deus só queria uma confissão de Adão. Deus não queria discurso de Adão. Deus disse, Adão, você comeu do fruto? Só era para ele falar, Senhor, eu comi. Em vez de ele falar a verdade, não, ele vai jogar a culpa para Eva. Ele vai dizer, a mulher que tu me deste, foi ela que me deu. Aí Deus vai até Eva. E Deus fala, mulher, o que você fez? Aí Eva fala, a serpente me enganou. Olha que tremendo, irmão, a culpa cai no diabo. Vou repetir, Deus vai em Adão. Adão, em vez de confessar, joga a culpa para Eva. Deus vai em Eva. Quando chega em Eva, Eva joga a culpa para a serpente. Ninguém confessa, espiritualiza, a culpa cai no diabo. Isso não é diferente no mundo de hoje. Quantas pessoas, em vez de confessar, têm espiritualizado aquilo que é para confessar? Nem tudo, irmão, você pode espiritualizar. Tem coisas que você tem que confessar. Aleluia, Deus não está atrás de pessoas que espiritualizam tudo. Deus está atrás de confissão. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Aleluia! Deus está atrás de confissão. E não de pessoas que ficam espiritualizando tudo. Você não pode espiritualizar tudo. Adão e Eva espiritualizou. Deus disse, Adão, você comeu? Adão jogou a culpa para Eva. A mulher que tu me deste. Deus vai na Eva. O que você fez? Eva fala, a serpente me enganou. A culpa caiu no diabo, como sempre. Tudo é diabo e nunca é você. Já parou para pensar nisso? Para de espiritualizar. Tem coisa que é você que causa. Nem tudo é diabo, irmão. Como Paulo diz, que nem principado pode separar de Deus, mas a iniquidade que você comete pode. Então aquilo que o diabo não causa, você pode causar. Então nem tudo é diabo, tem coisa que é você. Começa a assumir. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Agora entenda isso daqui. Olha que tremendo. Percebe que Adão disse, Senhor, ouvi os teus passos. Olha que tremendo, irmão. Adão ouviu os passos do Senhor. Ele não viu Deus. Ele ouviu. Por que ele não viu Deus? Ele ouviu. Porque Adão já tinha pecado. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Em Hebreus diz isso. Então percebe, Adão já estava com o pecado entronizado nele. Então Adão não vai ver, ele vai ouvir. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Reflita nisso em nome de Jesus e que Deus fale contigo.